Olá, alunos! Prepare o material porque está na hora da aula! Aula de Geografia. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre as regiões brasileiras. Veremos as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Vamos lá? Na aula anterior, vimos que o Brasil é dividido em 5 regiões. Depois, conhecemos as características das regiões Norte e Nordeste. Na aula de hoje, vamos conhecer as características das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Região Centro-Oeste é a segunda região mais extensa do Brasil, mas é a que possui menor número de habitantes. Sua área é de 1.606.234 km², ocupando aproximadamente 19% do território brasileiro. A região Centro-Oeste é composta pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. A região Centro-Oeste faz fronteira com 2 países sul-americanos, que é a Bolívia e o Paraguai, e é a única região que faz fronteira com todas as outras regiões brasileiras. Possui população total de 16.085.885 habitantes. É uma região pouco povoada, apresenta densidade demográfica de aproximadamente 8,7 habitantes por quilômetros quadrados. A maioria reside em áreas urbanas e apenas 11% moram na zona rural. Possui apenas 8% da população brasileira. A população encontra-se distribuída de forma irregular em seu território. As áreas localizadas nos maiores centros urbanos, como as cidades de Brasília, Goiânia, Campo Grande e Cuiabá, concentram grande parte da população que vive na região. Ao mesmo tempo, existem extensas áreas de terra pouco habitadas, como o Pantanal e o norte do estado do Mato Grosso. Em 1956, a capital do Brasil era na cidade do Rio de Janeiro. Mas, nesse mesmo ano, Juscelino Kubitschek, que era o governo que estava na presidência, deu início à construção de uma nova capital para o Brasil, Brasília, planejada para ser construída na região central do país. O projeto da cidade de Brasília foi desenvolvido pelo arquiteto Lúcio Costa e os principais edifícios foram desenhados pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Já a sua construção se deu por trabalhadores vindos de todas as partes do país, mas principalmente do Nordeste. A construção da nova capital representou o início de uma época de grandes mudanças no território brasileiro e intensificou a ocupação do interior do país. Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Graças à construção de Brasília, o Centro-Oeste passou por um intenso crescimento nos últimos 50 anos. Houve a abertura de novas rodovias ligando Brasília às demais áreas do Centro-Oeste e também às outras regiões do país. Houve migrações de pessoas de várias partes do país para essa região, principalmente agricultores incentivados pelo baixo custo da terra. Na região Centro-Oeste predomina o clima tropical semiúmido, com a presença de 2 estações bem definidas, um verão úmido, com chuvas entre os meses de março a outubro, um clima seco durante o inverno entre os meses de abril a setembro, com temperaturas que variam em torno de 25 e 19 graus. Em Brasília e cidades vizinhas, o clima seco faz a umidade do ar cair para 12% nos meses de agosto. Nas regiões mais elevadas do Planalto Central, predomina o clima tropical de altitude, onde nos meses mais frios pode ocorrer a precipitação de geada.
A região centro-oeste é ocupada em grande extensão pelo Planalto Central, chegando a atingir altitudes superiores a 1.000 metros. A planície do Pantanal caracteriza-se por apresentar em algumas épocas do ano regiões alagadas devido às cheias do rio Paraguai e seus afluentes. A região centro-oeste é muito rica em diversidades naturais. Nela encontramos diferentes tipos de vegetação, como o cerrado, que contém árvores de tronco grosso e tortuoso, além de gramíneas e arbustos. Temos também o Pantanal, que envolve as gramíneas, árvores de médio porte, plantas rasteiras e arbustos, e a floresta amazônica, formada por árvores de grande porte. A região centro-oeste é banhada por vários rios que fazem parte da Bacia Amazônica, da Bacia do Paraná e da Bacia do Rio Paraguai. As regiões de planície do Pantanal são drenadas pelo Rio Paraguai, que tem a maior bacia hidrográfica da região centro-oeste. O Rio Paraguai, junto com os afluentes, o Miranda, Taquari, Cuiabá e Aquidauana, que ocupam a região do Pantanal, nos períodos chuvosos transbordam e ocupam vários quilômetros de suas margens. Na região centro-oeste, a agricultura comercial é praticada em larga escala, onde destacam-se o milho, arroz, feijão, café, algodão, trigo e a soja, que é um dos principais produtos da região. Na pecuária destaca-se a criação de gado, de corte e de leite, a criação de equinos e suínos. Em Goiás tem o Distrito Agroindustrial de Anápolis, o maior do estado. Por oferecer total infraestrutura, atraiu vários investimentos para a região. Estão instaladas indústrias farmacêuticas de pequeno e grande porte, indústrias de fertilizantes, madeireiras, indústria automobilística e de maquinária agrícola. Já no Mato Grosso do Sul, destaca-se a atividade mineradora de ferro e do manganês, uma das maiores do mundo, além de que se destaca nessa região também o turismo, que vem crescendo nas últimas décadas por causa de suas belezas naturais, como o Pantanal, os rios e as cachoeiras, das áreas das serras e chapadas. O Centro-Oeste recebeu influência de aspectos culturais de inúmeros migrantes, porque faz fronteira com todas as regiões do Brasil. Eles comemoram diversas festas, como Cavalhada, Fogaréu, Folia de Reis, Festa do Divino, Festa de São Benedito, Romarias do Divino Pai Eterno, Congada de Catalão e Nossa Senhora dos Navegantes. Por sua agricultura ser rica no cultivo de milho, arroz e mandioca, muitos dos pratos típicos de sua gastronomia têm esses ingredientes como base, como o arroz com pequi, bolinho de mandioca, bolo de arroz, Maria Isabel, que é um prato de arroz com carne de sol, galinhada e curau. Região Sudeste, com extensão territorial de 924.614 km², o Sudeste é a segunda menor região do Brasil, sendo maior apenas que a região Sul. Faz fronteiras com as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sul, além de ser banhado pelo Oceano Atlântico. Os estados que compõem o Sudeste são Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Possui a maior concentração populacional do território brasileiro, totalizando 87.711.946 habitantes, quantidade que corresponde a 42% da população nacional. É também a região que tem a maior densidade demográfica, ou seja, tem 87 habitantes por quilômetro quadrado. Esse elevado número de habitantes deve-se, em parte, ao crescimento da atividade industrial, que durante várias décadas atraiu milhares de pessoas de outras regiões brasileiras.
Atualmente, cerca de 93% da população do Sudeste reside nas cidades, o que a torna a mais urbanizada do país. As duas cidades mais populosas do Brasil encontram-se nessa região. São Paulo, com cerca de 12,2 milhões de habitantes, e Rio de Janeiro, com aproximadamente 6,7 milhões de habitantes. A cidade de Belo Horizonte, com cerca de 2,5 milhões de habitantes, é a terceira mais populosa do Sudeste. A região Sudeste possui os climas tropical, que é predominante nos litorais, possui altas temperaturas com 2 estações do ano definidas: o verão, que é um período muito chuvoso, e o inverno, cujo clima é seco. Também possui o clima tropical de altitude, que ocorre nas partes mais altas dessa região. Possui temperaturas mais baixas, mas as chuvas são mais concentradas no verão, atingindo uma temperatura média de 18 graus Celsius. O outro clima dessa região é o subtropical, que está presente no sul do estado de São Paulo. Possui alto índice de chuvas durante todo o ano, com temperatura média entre 16 a 17 graus Celsius. Possui um relevo com grande variação de altitude e a predominância de planaltos, e também na parte litorânea tem as planícies. A região Sudeste possui uma vegetação variada que alterna entre plantas rasteiras e vastas florestas. A vegetação dessa região é composta pela floresta tropical, que tem árvores de grande e médio porte, cerrado, com árvores de tronco grosso e tortuoso, além de gramíneas e arbustos, campos, que é um tipo de vegetação terrestre caracterizada pela predominância de vegetação rasteiras, normalmente as gramíneas. A região Sudeste é uma região que é dispersora de água, porque ela conta com várias bacias fluviais, e as principais são as bacias dos rios Doce, Paraíba do Sul, São Mateus, Itapemirim, Itabapoana e Ribeira de Iguape. Na região Sudeste, destacam-se diversos tipos de indústrias de grande porte, como siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas, automobilísticas, aeroespaciais, navais, alimentícias, têxteis e eletrônicos. As maiores concentrações industriais do país estão localizadas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e nas cidades vizinhas desses grandes centros urbanos. A expansão comercial contribuiu para uma integração entre os estados que pertencem à região. Uma das principais e mais importantes etapas do processo industrial e econômico foi a implantação de empresas fabricantes de veículos automotores, lá na década de 50, que impulsionou a construção de rodovias. A criação dessas empresas, dessas indústrias, contribuiu para uma maior interação entre as regiões e também com outros estados, e favoreceu o processo de povoamento. O desenvolvimento da atividade industrial nessa região favoreceu a expansão de sua rede de transportes. O Sudeste possui a melhor e mais completa rede de transportes do país, e as rodovias cortam a região em todos os sentidos. Além disso, possui os maiores e mais movimentados portos e aeroportos do país. Essa rede permite o deslocamento da grande quantidade de matérias-primas e de produtos industrializados que circulam pela região e que também são distribuídos para o restante do país. O desenvolvimento da atividade industrial no Sudeste também impulsionou maior exploração das suas jazidas minerais existentes na região. Entre os recursos minerais mais importantes e mais explorados na região estão o minério de ferro, o chumbo, o nióbio e a bauxita, no estado de Minas Gerais.
O petróleo, extraído principalmente em áreas do Oceano Atlântico, próximo ao litoral do estado de Rio de Janeiro. As manifestações culturais são muito diversificadas na região sudeste, com grandes influências dos povos indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Entre os vários elementos da cultura do sudeste estão carnaval, batuque, dança africana, samba de lenço, folia de reis e congada. A culinária do sudeste brasileiro é bem diversificada e apresenta elementos da culinária indígena, dos escravos africanos e dos imigrantes europeus e asiáticos. Entre os principais pratos típicos da região estão a feijoada, feijão tropeiro, farofa, cuscuz paulista, pizza, moqueca capixaba, angu, frango com quiabo, pão de queijo e cachaça de alambique. Região Sul é a menor região do país, contendo uma área de aproximadamente 576.780 quilômetros quadrados, cerca de 7% do território brasileiro. A região Sul é formada por 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Faz fronteira com Uruguai, Argentina e Paraguai, como também com a região Sudeste, Centro-Oeste e o Oceano Atlântico. Possui uma população de cerca de 29.754.036 de habitantes, gerando uma densidade demográfica de 50 habitantes por quilômetros quadrados. Com isso, é a segunda região mais povoada do Brasil, representando 14% da população brasileira. Parte da população dessa região é constituída por descendentes de imigrantes italianos, alemães, poloneses, ucranianos e japoneses. Esses migrantes, juntamente com negros e indígenas, ajudaram a povoar várias partes dessa região. No Rio Grande do Sul, as principais correntes migratórias foram as de italianos e alemães. No Paraná, foram as de italianos, poloneses, ucranianos e japoneses. Em Santa Catarina, a principal corrente migratória foi a de alemãs. Migrantes de outras partes do mundo, como libaneses e espanhóis, também se estabeleceram nessa região. O clima predominante na região sul é o subtropical, que apresenta as 4 estações do ano bem definidas, com verões quentes, invernos rigorosos e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Esse clima é presente em quase toda a região, menos no extremo norte do Paraná, onde encontramos o clima tropical de altitude, que possui verões quentes e chuvosos e inverno bem seco, com temperaturas baixas por causa da altitude da região. O relevo da região sul, em sua grande parte, é formada por planaltos. Mais ao sul da região, encontra-se formações de relevo mais plano, que são as planícies, mas também temos famosas serras, como a Serra do Mar e o Pico do Paraná, que é o pico mais alto do sul brasileiro, que está lá na Serra do Mar, com altitude de 1.922 metros. A região sul contém 4 regiões hidrográficas, que é o Atlântico Sul, Sudeste, Paraná e Uruguai. A região hidrográfica do Uruguai banha os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já a região hidrográfica do Paraná pega quase todo o estado do Paraná e também uma pequena parte de Santa Catarina. Nessa região, ganha destaque o rio Paraná, que separa o Paraná do Mato Grosso do Sul e também o Paraguai. Seus afluentes, como o rio Paranapanema e rio Iguaçu, que é onde ficam as famosas Cataratas do Iguaçu, são importantíssimos para a região. E a região hidrográfica Atlântico Sul, que banha os 3 estados, principalmente no Rio Grande do Sul. O destaque fica por conta do rio Jacuí, que é aproveitado para alimentar usinas localizadas no seu alto curso. E lá no finalzinho desse rio é navegável. A região sul se destaca inclusive
por causa do seu potencial energético. Porque grande parte da energia produzida é gerada em usinas hidrelétricas construídas em rios de planaltos. Na região sul está instalada a maior usina hidrelétrica do mundo em produção de energia, a usina Itaipu, construída no Rio Paraná, próximo à cidade de Foz do Iguaçu. Na divisa com o Paraguai, a usina de Itaipu produz cerca de 15% de toda a energia gerada no Brasil. No Paraguai, 90% da energia consumida é proveniente da Itaipu. A paisagem que predominava na região sul é a Mata das Araucárias, que antes cobria vastas áreas da região sudeste, hoje muito devastada. Era formada também por outras espécies como imbuia, cedro, canela, mas há a presença de campos também, que são formados por gramíneas, as florestas tropicais, que têm presença de árvores altas, clima quente e elevada quantidade de chuva. E também um pouquinho de Mata Atlântica. Com grande cobertura vegetal primitiva, a Mata Atlântica é um importante bioma que cobre grande parte da Serra do Mar, que se estende nessa região. Sua economia é diversa, contendo o segundo maior PIB do país. Suas atividades estão distribuídas entre o setor de agropecuária, industrial e de prestações de serviço. A agricultura dessa região é bastante desenvolvida, o que faz dela uma grande produtora nacional de soja, arroz, milho, feijão e cana-de-açúcar. Outras lavouras, como as de trigo, centeio e aveia, também são bastante cultivadas, pois se adaptam bem ao clima aqui predominante da região sul, que é o clima subtropical. Além das características naturais favoráveis, como a presença de solos férteis e de chuvas regulares, na região sul é grande o emprego de técnicas e máquinas modernas no plantio e na colheita. Esses fatores permitem aos agricultores da região alcançar uma boa produção. Essa produção agrícola da região sul é essencial para o abastecimento de alimentos no Brasil inteiro. Parte dessa produção é exportada também para vários países do mundo. Essa região também se destaca na criação de bovinos, suínos e aves. A região sul é a segunda mais industrializada do Brasil. Nela são importantes as indústrias de beneficiamento de produtos agropecuários, como as vinícolas, os laticínios e os frigoríficos. E se destacam ainda as indústrias de refino de petróleo, vestuário, calçados e móveis. Recentemente, foram instaladas nessa região algumas grandes indústrias automobilísticas. Os principais centros industriais da região sul estão localizados nas cidades de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Curitiba, Paraná, Joinville e Blumenau, em Santa Catarina. Na cultura do sul é possível perceber uma grande influência europeia em todas as formas de manifestações culturais. Por quê? Porque essa parte do Brasil foi ocupada por vários imigrantes. As principais festas culturais do Paraná são cavalhada, congada, dança de São Gonçalo, festa da cerejeira, festa do Divino, coroação de Nossa Senhora, festa de São Benedito, Oktoberfest, festa da Nossa Senhora dos Navegantes, festa da uva e festa junina. E também possuem vários pratos típicos, como barreado, churrasco, chimarrão, polenta, cuca, arroz carreteiro e o pinhão. Agora vamos para as atividades. Agora vamos fazer as atividades do livro didático. Páginas 100, 101, 104, 105 e 109. Página 100, atividade 1. Observe o gráfico e responda as questões a seguir. Crescimento da população da região centro-oeste de 1960 até 2018. A.
Qual era o número aproximado de habitantes da região Centro-Oeste em 1960? B. Em 2018, qual era a população aproximada da região Centro-Oeste? 2. Nos últimos 50 anos, a região Centro-Oeste passou por um intenso crescimento. Quais foram os principais motivos desse crescimento? Página 101, atividade 3. Responda às questões relacionadas à região Centro-Oeste. A. Quais são os produtos que se destacam em sua produção agrícola? B. Qual é seu principal rebanho? C. Quais são os recursos minerais mais explorados dessa região? 4. Observe a foto a seguir e responda as questões. Cardume em Rio, no município de Bonito, no estado do Mato Grosso do Sul, em 2017. A. O que a pessoa da foto está praticando? B. Que atividade econômica se relaciona à atividade praticada na foto? C. Qual é a importância das belezas naturais para essa atividade econômica? Página 104, atividade 1. Observe o gráfico a seguir e depois responda as perguntas. Distribuição da população pelas regiões brasileiras de 2018. Região Centro-Oeste, 8%. Região Norte, 9%. Região Sul, 14%. Região Nordeste, 27%. E região Sudeste, 42%. A. Qual é a região mais populosa do Brasil? B. E as duas regiões menos populosas? C. De cada 100 brasileiros, quantos vivem na região onde você mora? Página 105, atividade 1. O grande desenvolvimento da atividade industrial na região Sudeste, com a expansão das atividades agropecuárias e o crescimento das cidades, provocou muitas mudanças em sua paisagem. Observe os mapas a seguir e responda as questões. A. Vegetação nativa da região Sudeste. Laranja, cerrado. Roxo, vegetação litorânea. Verde, floresta tropical. Amarelo, campos. Vermelho, caatinga. E um meio rosado, mata das araucárias. B. Áreas de vegetação nativa alterada da região Sudeste em 2015. De cinza, áreas alteradas. Laranja, cerrado. Roxo, vegetação litorânea. Verde, floresta tropical. Amarelo, campos e vermelho, caatinga. A. De acordo com o mapa A, quais são os tipos de vegetação nativa encontrados na região Sudeste? B. De acordo com o mapa B, como a vegetação nativa encontra-se atualmente? Página 109, atividade 1. Para cada foto a seguir, descreva uma característica da região Sul usando as palavras dos respectivos quadros. Primeira foto, interior de indústria de tratores no município de Curitiba, estado do Paraná, em 2015. Então, agora vocês vão descrever uma característica da região Sul que fale sobre essa imagem utilizando a palavra indústria e automobilística. Segunda imagem, colheita de trigo no município de 3 de Maio, estado do Rio Grande do Sul, em 2017. Então, agora vocês vão descrever uma característica da região Sul, falando sobre a imagem utilizando as palavras agricultura, alimentos e Brasil. Terceira imagem. Campo esbranquiçado pela geada no município de Bom Jardim da Serra, estado de Santa Catarina, em 2016. Então, agora vocês vão descrever uma característica da região Sul que represente essa imagem utilizando as palavras subtropical, inverno, geada e neve. Agora é com vocês. Se tiver alguma dúvida, me chame no particular. E até a próxima aula. Atenção! Não se esqueça de mandar a foto.